Palmeiras é forte. A partir de 2015, o Palmeiras assumiu uma posição agressiva no mercado com as finanças em dias, através de bons patrocínios, bilheteria atuante e programa de sócio-torcedor pujante. O Verdão passou a ser protagonista do cenário brasileiro novamente, revelando toda uma potência, contratando atletas de forma milionária e badalada. Isso até chegar 2020, com os gastos acima da média e muitas vezes sem os retornos técnico e financeiro desejados, a diretoria deu uma virada na página da história do Verdão. A partir de 2020, o Verdão começou a usar os craques das categorias de base. Título do Paulista 2020 foi conquistado por um elenco mesclado com experientes e garotos, e com brilhantismo levou a taça. E no final da temporada, a conquista da Tríplice Coroa após 27 anos, Paulista, Libertadores e Copa do Brasil, tudo em 2020. Antes, além de saídas precoces e baratas dos jovens atletas que não tinham chances no profissional e quando eram aproveitados faltava uma boa formação, o Palmeiras mudou tudo isso. Isso mudou e o cenário foi criado em torno do Centro de Formação das Categorias de Base do Palmeiras. É a referência dentro do país e em muitos países. Os jovens agora têm mais apoio para subir no profissional e prontos para atuar. Desde o início de 2020, mais de 31 atletas com passagem pelas categorias de base foram convocados por Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira para preencher o elenco nas partidas do profissional. No Campeonato Paulista 2021, o clube revelou e relacionou aí, portanto, 19 atletas formados na base para o confronto diante do São Bento. Isso foi um recorde. Detalhe, para a disputa da Recopa Sul-Americana, 31 dos 50 atletas tiveram passagem no centro de formação do Palmeiras. Mesmo com os ótimos patrocínios, o cenário mudou bastante. O Palmeiras nunca em sua centenária história havia dado a real importância às categorias de base. Lá na década de 60 houve uma mudança no futebol brasileiro, as categorias de base substituíram e foram substituídas também e ocuparam aí o lugar das categorias dos aspirantes. Mas a diretoria palmeirense ao longo dos anos investiu precariamente na formação dos atletas até 2012. Um fracasso maior foi no momento de sucesso do Palmeiras, que optava por gastar em contratações, isso na era Parmalat. Nas crises, como na década de 80 e nos anos 2000, o clube lançava jovens, mas não tinha aquele planejamento e a estrutura suficiente para que os resultados fossem obtidos. A partir de 2013, na época do presidente em exercício Paulo Nobre, houve uma mudança para profissionalizar a base, contratando profissionais e mais. Foi adotada uma unificação das áreas física, técnica, tecnológica e o intercâmbio entre jovens e profissionais, visando a ambientação dos jogadores no elenco principal. O ponto essencial desse novo momento do Palmeiras é uma ligação entre a categoria de base e o futebol profissional. Tudo ficou muito próximo, base e equipe profissional com o mesmo propósito. Com a chegada do diretor João Paulo Sampaio, o núcleo de captação de talentos foi modificado. O número de olheiros de 2 foi para 7 no Brasil e no exterior. O clube vem ocupando aí e acompanhando também o desempenho de milhares de crianças e jovens em torneios de escolinha, projetos sociais, comunidades, entre outras. Mais de 200 atletas estão inscritos nas categorias de base e muitos com perfil de substituir e também de subir para o profissional nos torneios futuros, como o caso do Patrick de Paula, que fez o gol do título paulista em 2020. Foi observado na Taça das Favelas no Rio de Janeiro. Teve boa participação e o olheiro e a equipe e o centro de formação do Palmeiras o contratou e está aí jogando os torneios pelo Palmeiras, as competições, inclusive marcou o gol do título contra o Corinthians no Paulista 2020. Este é o Patrick de Paula. Já o volante Danilo
titular na Libertadores e na final da Libertadores, não foi aproveitado pelo Bahia, mas se destacou na Cajazeiras da Bahia. E o Palmeiras, aí, através de seu centro de formação, o trouxe para a equipe sub-20 e está aí titular tanto na Libertadores como no Campeonato Paulista. Um jogador importante, o Danilo, jovem garoto. Hein? O Palmeiras iniciou em 2019 o projeto Caras Nuevas, buscando promessa em outros países também. E nos últimos 2 anos, mais de 15 estrangeiros atuaram pela equipe, sendo 6 nacionalidades diferentes, incluindo Angola e Panamá. Conquistar títulos nas categorias de base é consequência do bom trabalho, mas a formação do homem e do atleta são os propósitos sempre. Com organização e trabalho, o Palmeiras está cada dia mais sólido na formação de atletas que já tem, um direcionamento de sua carreira no próprio Palmeiras. Cresce dentro do clube, evolui dentro do clube, com sua técnica, sua raça, sobe ao profissional e do profissional outros voos importantes na sua carreira. Investimento certo e seguro para um futuro ainda mais brilhante para o atleta e para o Palmeiras. O Palmeiras se torna um gigante tanto no profissional como na categoria de base. Nesses últimos anos, as categorias de base do Palmeiras conquistou inúmeros títulos, dentre eles Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil. O Palmeiras é um sucesso na categoria de base e no profissional, aproveitando bem esses garotos. Desejamos a todos do Palmeiras sorte, sucesso e também a torcida palmeirense, os palestrinos, todos de parabéns por ver uma tamanha organização no clube, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Parabéns a todos, sucesso e vamos em busca de novos títulos aí, porque a garotada está com fome de título. Avante Palmeiras!